Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos com o nosso terceiro episódio da série Dificuldades Bíblicas, em que nós discutimos, analisamos algumas questões que têm sido causa de debates teológicos, mas sempre reforçando que o propósito deste canal não é de forma nenhuma colocar uma pedra sobre o assunto, fechar o assunto, dizer que estamos com a verdade, de forma nenhuma, mas sim de discutirmos, de analisarmos, de aprofundarmos mais esta temática, tá certo? Estas e outras temáticas. Então, longe de nós o objetivo, o querer de estarmos com a razão, de forma nenhuma, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos fazermos uma análise mais teológica, mais bíblica, né, dessas passagens que, apesar de suas complexidades, elas em nada tiram ou retiram a autoridade e a inspiração da Bíblia Sagrada, né? Sempre lembrando que a nossa Bíblia é uma regra de fé, regra de prática, ela é a palavra de Deus, infalível e inerrante, né? Sempre seguindo este princípio. Mas hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre a esposa de Oséias, Gomer, tá? E muito tem sido discutido, discussões em livros, em debates teológicos, né? Se a mulher de Oséias, se Gomer, no momento em que ele casou com ela, se ela era pura, casta ou prostituta, certo? Então, acerca deste assunto, deixa primeiramente eu ler o texto bíblico que se encontra no livro do próprio profeta, né? Profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2, onde Deus diz ao seu servo: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Ok? Então, esse é o texto, tá? E a partir desse texto, meus amados, surgiram diversos pontos de vista, diversas interpretações, e aqui eu vou destacar pelo menos três que talvez sejam as que mais são discutidas, apresentadas ou defendidas, na verdade, né? Então, essas três teorias são sentido alegórico, sentido proléptico e sentido literal, tá? Com relação ao sentido alegórico, os que defendem essa ideia vão dizer que aquelas palavras elas têm uma intenção de apresentar uma alegoria, né? Ou uma ilustração destinada a transmitir uma lição espiritual, né, da infidelidade de Israel para com seu Deus. Ou seja, quem segue essa linha não acredita que aquele casamento foi real, né? Foi de fato apenas uma alegoria, uma história. Já contra-argumentando este sentido, irmãos, essa teoria, o fato de nessa história haver personagens com nomes, né, possuindo nomes, como por exemplo Oséias, Gomer, Diblaim, que é o pai da Gomer, Jezreel, que é um dos filhos de Oséias, com Gomer. Então isso faz com que este sentido perca força, faz com que essa interpretação perca força, porque não é muito comum, ou não é nada comum, em uma alegoria, as personagens possuírem nomes, ou seja, nominar as figuras da alegoria, tá certo? As personagens da alegoria. Então, ela perde muita força essa interpretação por conta disso. O segundo sentido, ou a segunda linha de interpretação que é dada ao casamento de Oséias, é o sentido proléptico, ou seja,
Muitos defendem que Oséias casou-se com uma mulher pura, casta, mas que ela se prostituiu tempos depois, quando foi atrás de outros amantes, teve filhos com outros amantes, tá? E que Oséias depois vai à procura dela e recebe ela e compra até ela, né? Então, esses teólogos que seguem essa linha dizem que quando Deus fala de mulher de prostituições, pede para Oséias casar com uma mulher de prostituições, na verdade, era uma mulher que era pura no momento da profecia, mas que iria se prostituir por antecipação. Deus estava falando por antecipação, ou seja, prolepticamente, né? Indicando uma infidelidade futura de Gomer, não naquele momento. Em outras palavras, Deus estava dizendo que Gomer era aquilo em que ela se tornaria, e não o que ela era quando se casou. Tá certo? Esse é o sentido proléptico, o sentido futurístico. E é o sentido literal, há aqueles que defendem que o casamento foi real e que a mulher de prostituições refere-se ao caráter, à condição moral de Gomer no momento que ele casou-se com ela. Ou seja, ele conheceu Gomer já prostituta, né? Já prostituta, e assim casou-se com ela. Então, meus queridos, antes de nós adentrarmos na discussão antes de eu apresentar, na verdade, o meu ponto de vista quanto a isso aí, vamos fazer uma análise do contexto espiritual, histórico, moral daquele momento, né, daquela situação. O profeta Oséias, ele foi chamado por Deus para ministrar a Israel o reino do norte, né? Lembrando que nesse período o reino de Israel estava dividido, o reino do norte Israel, o reino do sul Judá, e Oséias foi profetizar para o reino do norte, né? E houve também outros profetas que foram contemporâneos dele, né? Como Isaías, que profetizou em Judá, e Amós, que profetizou também no Reino do Norte, em Israel. Né? Se você ler os primeiros versículos do primeiro capítulo dos livros do profeta Oséias, Isaías e Amós, você vai ver que há alguns reis que estavam governando sobre Israel, sobre o povo de Deus, durante a administração desses profetas, reis muito parecidos, aliás, vários reis, os mesmos reis que estavam reinando, tá certo? Então, Israel estava numa condição espiritual degradante. Oséias profetiza para Israel, anunciando sua iminente punição ou seu exílio para o cativeiro assírio. Estava prestes a acontecer. Mas mesmo assim Deus levanta Oséias para demonstrar qual era a condição espiritual de Israel, né? De que Israel havia abandonado o Senhor por outros deuses. E isso é ilustrado no casamento de Oséias, né, com Gomer, que deixa ele por outros amantes. E nós vamos ver também que Deus manda Oséias ir até Gomer novamente, né, depois que ela vai embora com outros amantes. Provavelmente teve filhos com eles. Mas Deus depois dá uma outra ordem a Oséias para que ele vá à procura de Gomer, né? E ali ele compra ela, resgata ela de volta. Isso mostrando o que, meus queridos? Mostrando que a mensagem que Deus estava querendo transmitir para o povo por meio do relacionamento matrimonial de Oséias era de que, apesar de Israel ter sido infiel ao Senhor, indo atrás de outros deuses, adorar outros deuses, Deus ainda iria resgatá-lo no futuro, tá certo? Ou seja, falando de uma restauração futura que com certeza se cumprirá no reino milenial de Cristo, tá bom? Então, da mesma forma em que Oséias casou-se com Gomer, Gomer se prostituiu com outros homens, depois Oséias foi à procura dela para resgatá-la, e poder viver com ela. Eles vão ter filhos,
né? No caso, 3 filhos, cada um desses filhos com uma mensagem implícita em seus nomes, né? Jezreel é uma referência ao cumprimento da dinastia de Jeú, por ele ter feito atrocidade quando foi destruir a casa de Acabe lá na região, ou seja, em Jezreel, que era na verdade uma região. Aquela região passou a ser uma região de matança, porque Jeú matou muita gente naquele lugar, a família de Acabe, ainda matou o rei Acasias e mais 42 de seus parentes. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulos 9 e 10. Tá certo? Então, o nascimento daquela criança, filho de Oséias, é uma mensagem de que a dinastia de Jeú estava por terminar. Tá? E segundo os estudiosos, isso aconteceu quando Zacarias, o rei Zacarias, que foi tataraneto de Jeú, foi o último da dinastia de Jeú. Isso se cumpriu justamente nesse momento, e que o nascimento de Jezreel afirmava que isso estava prestes a acontecer. Ele ainda teve mais outras crianças, né? Uma menina e um menino, que segundo alguns estudiosos não foram filhos de Oséias, mas filhos de Gomer com outros homens. Tá? Isso devido ao nome que é dado a eles. A menina recebe o nome de Loruama, que significa desfavorecida ou não amada. Tá certo? E o terceiro filho é chamado de Loami, que significa não meu povo. Tá bom? Então isso é uma referência. Esses nomes significa dizer que que Israel não seria mais povo de Deus, que Israel estava perdendo o favor de Deus, deixando de ser amado por Deus. Tá bom? Mas em meio a essa mensagem, Deus usa o mesmo profeta para uma outra mensagem, falando da restauração espiritual do povo de Deus futura. Quando ele diz que no futuro Israel não seria mais chamado de Loami, ou seja, de não meu povo, mas seria porque eles seriam povo de Deus. Que Israel não seria mais chamado de Loruama, ou desfavorecido, ou não amada, porque seria amada por Deus. Né? Mais uma vez se referindo ao reino milenial de Cristo, onde vai se cumprir perfeitamente, plenamente, estas profecias. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo ele vai utilizar esse texto de Oséias sobre a restauração de Israel, aplicando à igreja, aplicando aos gentios. Por quê? Porque os gentios não eram povo de Deus. Os gentios estavam distantes do favor de Deus. E aí, em Cristo Jesus, os gentios deixam de ser não meu povo, deixam de ser desfavorecido para ser povo de Deus. Então, Paulo, para defender que os gentios tinham acesso ao plano da salvação, não apenas Israel, vai utilizar também nesse texto de Oséias. E assim, meus queridos, eu vou apresentar aqui o meu ponto de vista, e que desde já eu, respeitando, claro, quem pensa em contrário, sem querer ser prepotente, né, irmãos? Mas eu vou defender a ideia de que Oséias casou-se com Gomer, ela ainda sendo prostituta, certo? Gomer era prostituta no momento em que Oséias casa com ela. Eu vou apresentar aqui algumas fundamentações, ok? Nós vamos ver que a primeira fundamentação que eu vou apresentar é de que se a mulher de Oséias era pura no momento em que se a mulher de Oséias era pura no momento em que se casou e que se tornaria prostituta futuramente, como ele saberia que estava escolhendo uma futura prostituta? Ou seja, se Oséias se casa com Gomer pura, como é que ele sabia que ela seria prostituta? Né? Porque quem escolheu Gomer não foi Deus, foi o próprio Oséias.
né? Então, Oséias tinha que ter certeza que era Gomer, a futura prostituta que tinha que se casar. Como é que ele tinha essa certeza? Como é que ele poderia saber que Gomer iria se prostituí-la para se prostituir no futuro? Então, esse para mim é um ponto em que me faz pensar que Gomer era assim prostituta no momento em que ele conhece, que Oséias conhece ela. Segundo, é que os filhos de Oséias são chamados por Deus de filhos de prostituição. Isto indica que eles foram gerados quando a mulher de Oséias se prostituiu. Então, se Gomer fosse pura, certamente teria algum filho com Oséias antes de se prostituir. Então, Deus diz a Oséias que os filhos que ele teria com sua mulher seriam também filhos de prostituição, ou seja, filhos gerados de prostituição. Então, isto parece mostrar que eles foram gerados quando a mulher de Oséias se prostituiu. Tá? E, ao que parece, se Gomer era pura no momento que casou com Oséias, provavelmente eles deveriam ter algum filho nesse momento. Entende? Nesse momento. Se eles passaram também muito tempo sem assim, com ela pura, né? Ele vivendo com ela pura. Então, nesse período, provavelmente eles deveriam ter algum filho, mas os filhos que eles tiveram fazem referência ao período de prostituição de Gomer, né? A não ser, né, que se eu estiver errado, a não ser que Gomer casa com Oséias pura, virgem, mas só vai ter filho depois que ele se prostitui. Eu parto do princípio de que se passasse esse tempo com Gomer pura, eles teriam algum filho, né? Mas os filhos são chamados de prostituição. Tá bom? Terceiro ponto para mim é que a vida do profeta Oséias foi uma mensagem divina para Israel. Tal qual Isaías, que andou nu e descalço, né? Jeremias, que foi proibido de se casar e usou uma canga no pescoço para ilustrar o juiz de Deus, e também Ezequiel, que perdeu a sua esposa. Oséias tem em seu casamento um simbolismo da vida moral e espiritual de Israel. Mas nós vemos esses homens de Deus, esses profetas, a sua vida, seu casamento, algumas alguns exemplos que ele dá, né, de colocar uma canga no pescoço, mostrando o juiz de Deus, simbolizando o juiz de Deus sobre seu povo que viria pela Babilônia, né? Ezequiel vai perder sua esposa, indicando que a alegria de Ezequiel tinha se perdido, né? Que a alegria era sua esposa, o prazer era sua esposa. Assim também o povo de Israel iria perder sua alegria, seu prazer, porque iria para a Babilônia. Do mesmo modo, Jeremias, que foi proibido de se casar, de gerar filhos, também Israel não iria mais prosperar, não iria ter mais descendentes ali em Jerusalém, porque iria para o cativeiro babilônico. Oséias também traz em si, no seu casamento, um simbolismo da vida moral e espiritual de Israel. Então ela traz essa mensagem, mas é uma mensagem de quê? De uma vida imoral e degradação espiritual de Israel, tá certo? Então, assim como Gomer foi infiel a Oséias, relacionando-se com outros homens, do mesmo modo Israel pecou contra o Senhor, seu marido, quando buscou adorar outros deuses. Ok? Quarto ponto é que Oséias, casando-se com Gomer, sendo já prostituta, ilustra melhor a relação de Israel diante do Senhor. Os judeus mostraram-se idólatras desde o princípio. Está lá em Josué, capítulo 24, versículos 12 e 14. Deus chamou Israel quando ele se encontrava na idolatria. Vale a pena ler esse texto, Ezequiel 20, versículos 5 a 8. Ou seja, esses textos mostram que quando Deus conhece Israel, quando Deus chama Israel, Israel já vivia numa prostituição, ou seja, já vivia na idolatria, já vivia numa degradação espiritual. Deus não conheceu Israel puro
Tá certo? Deus não conheceu Israel puro, espiritualmente falando. Tá? Deus resgata Israel, chama Israel do Egito, manda até que Israel tire do seu coração os ídolos do Egito e faz uma aliança com Israel lá no Monte Sinai, no capítulo 19 até o 21, você vê Deus se casando figuradamente com Israel. Então, Deus resgata Israel lá do Egito, cheio de pecado, casa com Israel através de uma aliança que é feita, a aliança da lei que é feita, mas que mais tarde Deus se entristece porque Israel foi à procura de outros deuses, deixando o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então, veja como a ilustração fica um tanto mais harmônica. Então, assim como Gomer, que sendo prostituta, se casa com Oséias e lhe promete fidelidade, ou seja, Oséias conhece Gomer, prostituta. Então Gomer promete fidelidade a Israel, a Oséias, perdão. Gomer promete ser fiel a Oséias, abandona a prostituição, mas depois ela segue outros amantes, outros homens, e volta à prostituição novamente e abandona Oséias. Da mesma forma, Deus fez com Israel. Conhece Israel mergulhado no pecado, na idolatria, faz uma aliança com Israel. Israel promete ser fiel a Deus, mas lá na frente vai adorar outros deuses. Certo? Então no meu entender, Oséias casando-se com Gomes, já sendo prostituta e não pura e casta, esse casamento ilustra melhor a relação de Israel diante do Senhor naquele momento. E agora, para análise, seria possível Deus pedir a seu servo que se casasse com uma mulher impura, prostituta? Nós vamos encontrar, irmão, na Bíblia, Salmão casando-se com Raabe, que era uma prostituta. E ela se tornou, e ele se tornou bisavó, ela se tornou bisavó do rei Davi e até passar de Jesus Cristo, né? Também podemos analisar essa questão sob o ponto de vista de uma ordem divina específica, para um caso específico em que Deus, por amor a seu povo, utiliza-se de seu profeta para conduzir a nação israelita ao arrependimento. Então o fato de Deus, de Oséias ter casado com uma mulher prostituta, atendendo a uma ordem divina, não significa dizer que não devemos tomar como uma doutrina, mas ali é um simbolismo, é uma lição espiritual para nós. É um caso específico, é uma ordem divina específica. Né? E eu não posso mais sair como base para dizer que o cristão ele tem que sair se prostituindo ou se casando com prostituta, tendo relações com pessoas prostitutas. Não é essa a ideia. Certo? Não se pode. Então isso acontece, meus queridos, porque Deus permitiu aquele momento para falar ao seu povo. E isso não deve ser tomado de forma nenhuma como uma doutrina. Tá certo? Então, a ordem, nós vamos ver na Bíblia que a ordem para que não se casasse com nenhuma prostituta era dada aos sacerdotes. Né? Muito embora não fosse prudente e nem biblicamente falando aceitável um cristão se casar com uma prostituta ou se relacionar-se com ela. Então, meus amados, esta é a análise que fazemos aqui dessa questão, né? Da situação moral de Gomer, tá? Como sempre, reconhecendo que é difícil, é muito difícil, não é à toa que existe toda essa divergência teológica, né? Essa discussão acerca disso aí, reconheço isso perfeitamente, mas eu acredito, a partir dessa fundamentação, que de fato Gomer era prostituta no momento em que conhece Oséias. Tá certo? O texto em si ele é muito forte. Toma uma mulher de prostituições e tem filhos de prostituições com ela, porque a terra aí não é o globo terrestre,
mas é uma referência a Israel, porque é a terra, porque o meu povo se prostitui. Tá certo? Então era uma mensagem para aquele momento. Tá? E a partir daquele casamento, Deus fala ao seu povo e demonstra o seu amor também. Porque Deus mostra, como já disse no início, Oséias vai à procura de Gomer depois que ela trai ele. Vai à procura de Gomer, resgata Gomer, traz ela de volta para o seio da sua casa, sua família, assim como Deus também vai fazer com Israel. Levou Israel deixou o Senhor, mas o Senhor irá resgatá-lo, restaurá-lo lá no futuro. Então, meus amados, fica aí para análise de vocês, pensarem, e vocês têm toda a liberdade para concordar ou discordarem. Não é? Então, que Deus abençoe a todos, e eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus.